Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos voltar a estudar a história do Brasil e vamos falar sobre um cara super importante para a nossa história. Ele se chama Getúlio Vargas. Vargas chegou ao poder, gente, através de uma revolução, a chamada Revolução de 1930, que é o nosso assunto de hoje. Mas, antes de falar sobre ela, eu já vou logo adiantando que tem alguns historiadores que não acreditam, não acham que foi exatamente uma revolução. Mas se foi revolução ou não, a gente vê isso no final da aula, tá? Então, vamos lá. Gente, antes de entrar na Revolução de 30, vamos relembrar aqui alguns aspectos da República Velha que nós estudamos lá no iniciozinho do ano, tá? Primeiro, quais eram as principais oligarquias que comandavam o Brasil no início da República? Quem é que lembra aí? Isso mesmo, São Paulo e Minas Gerais. Nós estudamos também que elas tinham um acordo, né, que era a chamada política café com leite. E o que era isso? Era um revezamento que havia entre elas em quem ia ser o presidente do Brasil a cada 4 anos. Então, a cada eleição, ora, era um candidato de São Paulo ou um candidato de Minas Gerais. E como é que eles garantiam que eles iam vencer? Para isso tinha o quê? A política dos governadores, que era aquela política de troca de favores entre o poder estadual e o poder federal, né? Onde os estados iam garantir os votos para que eles vencessem a eleição à presidência. E como é que esses governadores garantiam esses votos? Através do voto de cabresto, do curral eleitoral, ou seja, aquela rede de corrupção, de compra de votos, que fazia com que determinados grupos políticos permanecessem no poder, ou seja, as oligarquias continuassem dominando a política no Brasil. Relembrado esses aspectos, meu povo, eu quero dizer para vocês que já estamos em 1929 e essa política continua sendo a mesma. Isso mesmo, gente, quase 30 anos de uma política fechada nos mesmos grupos, fechadas em oligarquias e cheia de corrupção. Então imaginem aí que haviam muitos grupos políticos que já estavam cansados dessa tal de política café com leite, cansados do poder dessas oligarquias. Isso por quê? Porque esses outros grupos políticos queriam ter a oportunidade de chegar ao poder, mas com essas amarras, com essas políticas e esses acordos entre as oligarquias, isso não era possível. E um carinha que estava muito afim de acabar com essas oligarquias era Getúlio Vargas. Ele, lá no Rio Grande do Sul, há muitos anos analisava aquele revezamento entre as oligarquias e pensava, um dia eu vou acabar com isso. Ah, se vou, porque eu também quero mandar governar nessa bagaça chamada Brasil. E aí, duas coisas vão acontecer, gente, que vão ajudar e muito a Getúlio Vargas conseguir o que quer. A primeira coisa é a crise de 29. Eita crisezinha para estar envolvida nas histórias do mundo, né, meu povo? Então, como ela afetou praticamente todo mundo, o Brasil não foi diferente. Isso porque o Brasil era o principal exportador dos Estados Unidos e com a crise ele para de comprar o café do Brasil, que era a nossa principal economia, e assim a gente entra em crise. E quem era o presidente da época que enfrentou esse abacaxizão que foi a crise de 29? Washington Luiz. Então foi um ano de intensa crise e a oposição vai aproveitar esse espaço de crise para detonar o governo, dizer, olha, o governo está levando a gente à falência, não está fazendo nada para recuperar a nossa economia. Então, a primeira coisa que vai ajudar a cair essas oligarquias é a crise de 29. Mas tem uma outra coisa, gente, que vai ser assim fatal. Era o que Vargas precisava para ele entrar em ação. Que é o quê? O Washington Luiz, ele era um paulista. E ele já estava terminando seu mandato. Em 1930, seria um ano de eleições no Brasil. E de acordo com aquela política do café com leite, ele sendo um paulista terminando o mandato, quem é que deveria ser o próximo candidato das eleições de 30? Isso mesmo, um mineiro. Deveria ser um candidato de Minas Gerais. Só que o que o Washington Luiz faz, meu povo? Ele resolve indicar um outro paulista. Isso mesmo, ele indica Júlio Prestes.
E aí, a partir do momento em que ele indica um paulista à presidência, o que ele faz, gente? Ele quebra aquele acordo da política café com leite, que era o revezamento. E aí, Minas Gerais, quando fica sabendo que o candidato ia ser o paulista Júlio Prestes, gente, Minas Gerais fica com ódio e diz para Washington Luiz: tu me aguarda, porque o que é teu tá guardado. Getúlio Vargas, vendo aquela ruptura daquele acordo, daquele pacto de anos, ele pronto, agora é a hora. E aí ele vai se organizar junto com outros grupos políticos e vai formar a chamada Aliança Liberal. Isso mesmo. Getúlio Vargas vai lá na galera de Minas e diz: gente, que sacanagem essa que o Washington Luiz fez? Vocês vão deixar barato? E aí Minas Gerais diz: claro que não, eu vou me vingar. E Getúlio diz: pois fecha comigo que eu tô contigo nessa vingança. E aí se unem Minas Gerais, Rio Grande do Sul e um outro estado também que estava super afim de acabar com essas oligarquias, que era a Paraíba. E aí esses três estados, Minas Gerais, Paraíba e Rio Grande do Sul, se unem, formam a Aliança Liberal e se mostram prontos para acabar com a candidatura, aliás, para disputar contra Júlio Prestes nas eleições. Da Paraíba também, gente, vai sair o vice, né, do candidato a disputar contra Júlio Prestes. Quem é que ia disputar as eleições? Getúlio Vargas. E o vice dele foi João Pessoa, que era lá da Paraíba. E aí vem as eleições de 1930, gente, super disputadas. De um lado, o paulista, Júlio Prestes, apoiado e indicado por Washington Luiz, e do outro, Getúlio Vargas, um nome novo, né, apoiado ali pela Aliança Liberal e por todos os grupos políticos que estavam a fim de acabar com a tal das oligarquias. E aí são muitos comícios, a campanha é muito longa, e aí vem o resultado das eleições. Adivinha quem vence, gente? Claro, ele mesmo, Júlio Prestes. Isso mesmo, gente. Vargas vai ficar arrasado com essa derrota, porque o cara tava certo que ele ia vencer, mas não vence. Júlio Prestes é que leva mais uma vez as eleições e as oligarquias paulistas continuariam no poder. E por que apesar de todo o apoio que Vargas teve, gente, Júlio Prestes ainda conseguiu vencer as eleições? Porque o Washington Luiz tinha o apoio da maioria dos governadores. Se eu não me engano, eram 16 governadores que estavam do lado de Washington Luiz e Júlio Prestes. E naquela política dos governadores, de voto de cabresto, de garantir votos, a maioria dos estados do lado de Júlio Prestes garantiram a vitória deles, apesar de ter muitos grupos políticos que estavam contra ele. E aí, Vargas teve que engolir a seco essa derrota. Porém, a oposição contra essas oligarquias, contra o Washington Luiz, já estava muito forte, gente. E aí vai chegar novos grupos junto a Vargas para combater essas oligarquias, como os tenentes militares, outros opositores políticos, inclusive de próprio São Paulo. Alguns paulistas também vão apoiar Vargas, porque eram grupos que não conseguiam se inserir no grupo principal ali de São Paulo. E aí vão começar a pressionar, né, dizer que as eleições não tinham sido válidas, que esse governo tinha que sair. Só que faltava algo que acontecesse, uma bomba que estourasse para que a revolução se iniciasse. Sabe aquele estopim, aquele tiro de misericórdia? Enfim, gente, Vargas só estava esperando que algo acontecesse para ele poder lançar os combates de vez. E aí, meu povo, esse algo, esse estopim, este tiro de misericórdia acontece. E o que foi? O assassinato de João Pessoa. Isso mesmo, o vice de Vargas. Ele, num belo dia, numa confeitaria, chegou os caras atirando e mataram João Pessoa. Gente, quando João Pessoa morre, era tudo o que Vargas precisava. Ele e os grupos opositores, os militares, vão começar a dizer que foi
o governo, que isso era coisa do Washington Luiz, vão culpar a morte do cara, vão colocar as responsabilidades no governo. E aí as regiões começaram a se falar isso, as conversas, o povo começou a acreditar que de fato o Washington Luiz estava metido nesse assassinato. Mas, gente, a verdade, assim, verdade verdadeira mesmo, de acordo com as fontes históricas, Washington Luiz, gente, não tinha nada a ver. João Pessoa, na Paraíba, tinha alguns inimigos, né, entre alguns coronéis lá de uma região onde eles disputavam a questão de impostos que eram cobrados por João Pessoa, enfim. E aí foi até por motivos pessoais que ele acabou sendo assassinado. O Washington Luiz não tinha nada a ver. Só que quem disse, meu povo, que na política, ainda mais do Brasil, a verdade prevalece? Nunca na vida, né, meu povo? Muito pelo contrário. Vargas não vai querer saber se era verdade ou se não vai. Ele culpou o Washington Luiz e foi até o fim. E utilizou isso como um pretexto e desculpa para que ele saísse do poder. E aí vários combates militares vão acontecendo em várias regiões de São Paulo, pedindo a deposição de Washington Luiz, pressionando para que ele saísse. E em outubro de 1930, o Washington Luiz depõe. Isso mesmo, ele não aguenta a pressão, até porque já estava no fim do seu mandato mesmo, e pede para sair. E aí, quando Washington Luiz sai do poder, adivinha quem assume? Getúlio Vargas. Então, a entrada de Getúlio Vargas no poder através dessa chamada revolução foi a fim de acabar com as oligarquias, acabar com a velha política, acabar com aqueles acordos que há anos existiam, né, entre São Paulo e Minas Gerais. Só que, gente, quando ele chega no poder, o correto, segundo a Constituição, era que tivesse novas eleições, né? Até porque Júlio Prestes nem tinha assumido ainda, gente. Isso mesmo, o pobre ganhou as eleições, mas chegou nem a tomar posse. Mas Vargas não faz. Porque o que ele pensou? Gente, os mesmos grupos que apoiaram Júlio Prestes continuam apoiando ele. Então, se eu fizer novas eleições, muito provavelmente eu vou perder. E eu não perco a oportunidade de governar esse país por nada nesse mundo. Aqui estou, aqui ficarei. E aí ele vem com a história de que era preciso, né? Ele está no poder para garantir que os velhos grupos políticos não permanecessem no poder, mas que ele ia ficar só por provisoriamente, entendeu? Que ia ter sim eleição, mas depois que passasse esse momento provisório. Esse governo provisório, gente, durou 4 anos. Isso mesmo. Vargas assumiu o poder sem passar por eleição e ficou por 4 anos o governo provisório. Isso até aqui, né, meu povo? O que vai acontecer mais adiante a gente vai ver na próxima aula. Mas o fato é que, gente, Vargas entra no poder sem passar por um processo eleitoral e sem fazer até então transformações políticas nem econômicas. Aí a gente pensa, será que foi uma revolução mesmo? Será que essa entrada de Vargas trouxe mudança social, trouxe mudança econômica? Ou ele estava ali defendendo interesses próprios e de grupos políticos que ansiavam ali por chegar no poder? Foi uma revolução ou foi um golpe? Afinal, ele não venceu as eleições, ele não assumiu o poder de uma maneira democrática. E aí, revolução ou golpe? Ele chegou para ficar? Foi só os 4 anos? Será que as oligarquias vão conseguir voltar ao poder? Tudo isso a gente vai saber descobrir na nossa próxima aula, onde nós vamos estudar a Era Vargas, né? O que vai acontecer, o que ele vai fazer no Brasil. Então, aguardem. Obrigada pela atenção e até a próxima.